Muito bem, conversando agora com, vamos lá, ele é sempre comentado aqui nas nossas entrevistas, eu quero saber através dele por quê. É o Daniel Rez. Ah, eu fiz o curso com o Daniel. Ah, o Daniel aqui o professor. Ah, o Daniel o tempo todo. Daniel, o que está acontecendo? O que houve? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, querido. Obrigado aí pelo espaço. Não, eu acho que tem uma trajetória normal, né? A gente vai ficando mais velho, mais Não gente. é? E mais gente fazendo curso, né? Mas eu sei como é que é Curso isso. e direção, né? Dirigindo espetáculos e muitas aulas também aqui, né? Eu dou aula aqui na Casa de Cultura da Laura Alvim há mais de 30 anos. Então eu acho que é normal, né? Você, de vez em quando, você sabe que às vezes até eu me passo um pouco por antipático, porque eu passo por uma pessoa que fez aula comigo há 20 anos. Nem fala nisso, eu sei que é isso. Eu, Poxa, você falou comigo, você não falou comigo, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não vi, amor, desculpa. É muita gente. Então, acho que é isso, uma trajetória, né, de uma perseverança nesse espaço maravilhoso que é a Casa de Cultura. Então, acho que esse é fruto de uma história mesmo, né? E quando isso começou assim, acordou de manhã e falou, agora você é diretor do teatro, é isso não? Não, isso começou com um dia acordar e falar assim, agora eu vou ser ator de teatro. E aí eu acho que desde muito jovem, eu sempre gostei da ideia da transmissão, né? Então, eu participava de grupos juvenis e que sempre a coisa da atividade lúdica, que tinha a ver com jogos dramáticos, com qualquer coisa nesse sentido, eu sempre me interessei, sempre me apaixonei pela ideia de estar frente a um grupo, eu com 15 anos, com um grupo de pessoas de 13 anos, eu Olha experimentando essa ideia da transmissão. Então, eu acho que quando eu passo para o teatro, quando eu começo a fazer teatro, eu acho que aquele prazer tão intenso que eu sentia, ele naturalmente ele apareceu com essa possibilidade da transmissão. A última pergunta, qual a memória afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim? Agora você falando que você dá aula aqui há tanto tempo, eu não vou nem perguntar isso. É uma relação assim de profundo amor, porque realmente eu poderia te falar que, sem sombra de dúvida, é um dos lugares que eu mais fiquei ao longo da minha vida, né? Ah, sim. Porque eu estou aqui há mais de 35 anos e juntando ensaios, aulas e reuniões, é realmente uma sensação, toda vez que eu boto o pé aqui dentro, eu tenho a sensação de que é um lugar muito leve, muito acolhedor, Sim, sim. muito interessante. Ficou bonito agora, né? Hã? Tá bonito Agora agora. tá, não, agora teve uma reforma maravilhosa, mas é uma coisa assim, primeiro com a Estela Marim, que foi a primeira diretora da casa, eu acho que passando por todos os diretores, eu sinto que é um lugar que tem uma energia, que é a energia da Laura. Sim. E aí a gente junta, né, com a história da exposição que a gente está tendo, a performance que a gente escreveu, eu escrevi com a Roberta e com a Roberta Brisson e com a Carol Santaroni, que são as 5 cenas, com as 5 atrizes, e que são fragmentos da figura da Laura. E aí foi muito interessante fazer esse trabalho, porque eu meio que reelaborei toda a minha relação com a figura da Laura, uma mulher que teve a radicalidade de oferecer uma casa que tinha uma especulação imobiliária tremenda. Imagina. E ela, contra tudo e contra todos, ela oferece, ela faz uma doação para o Rio de Janeiro, desse espaço cultural maravilhoso. E eu sou um dos seres humanos que mais pude usufruir desse presente que ela deu, porque realmente... Porque você está aqui há 35 anos, é o tempo da casa. Mais ou menos. A casa abriu e logo depois a gente abriu o curso. A gente veio para cá, abriu o curso e começou essa história, né? Então, assim, esse centro cultural é um centro cultural que é uma coisa que tem uma decisão radical de um ser humano por trás, sabe? Porque você imagina, você tá na Vieira Solto, né? Você tem esse espaço, esse terreno que poderia se traduzir em milhões e milhões e milhões em valor monetário para quem fosse os herdeiros. E ela passou necessidades, inclusive, aqui, né? É incrível, porque ela teve um sonho ela teve um sonho de ser atriz numa época que uma família abastada não pegava bem ser atriz, né? Hoje em dia está na moda, mas na época era uma coisa que pegava mal. O pai fez uma interdição e não deixou ela ter esse sonho. E ela, depois que o pai vai embora, é muito interessante, porque depois que o pai morre, ela poderia até... Bom, agora eu estou sem meu pai, sem esse interdito, eu posso... E ela decide... fazer o que eu quiser. Mas aí o que ela faz? Ela não vira artista, como se ela mantivesse uma certa fidelidade ao pai,
mas em compensação ela transforma o espaço num espaço de sarau, num espaço em que os artistas podem se encontrar, e vai tendo esse sonho de transformar o fundo da casa, né, o que era um terreno baldio, num teatro que hoje em dia é um teatro maravilhoso, né? Tá ali no nosso panorama. E para sempre. E para sempre. Tá tombado. Sempre. Tombado, é incrível. Se não tivesse tombado, essa casa não teria preço. Né? A especulação imobiliária nem passa perto porque está tombado. Mas assim, eu não sei quanto custaria uma casa dessa de frente para o mar na Beira Soto. Não tem como você saber. Né? Ela poderia estar aí com a terceira geração sem trabalhar. Mas não. Bom, de qualquer forma, ela deve estar bem, né? Deve estar bem. Ela deve estar bem. Eu sinto isso. Eu, quando trabalho aqui, eu que sou uma pessoa pouco esotérica, eu sinto uma energia muito legal. As pessoas aqui perguntam muito para ela algumas coisas, tiram dúvidas, pedem socorro, né? É muito engraçado. Eu acho que toda hora ela é convocada para ficar aqui. Sabe que né? tem uma coisa muito engraçada que na sala de aula, onde eu dou as aulas, volta e meia, a porta está fechada. Eu não sei se é uma ação do vento ou se é porque alguma coisa do além, a porta abre. Eu vou lá ver, não tem ninguém. Eu brinco com os alunos, a Laura quer entrar um pouco para curtir a aula com a gente. Isso acontece toda hora, acho que é uma relação de vento, não sei o quê. É o vento, É o vento, né? É o vento. Mas é engraçado isso, porque eu sempre tive medo da ideia de fantasma, de espírito, e a Laura não dá medo. Não. A Laura não dá medo. Sabe que tem funcionários que ficavam aqui virando à noite. Não, eu vi umas coisas, mas sempre num clima legal. Assim, as vozes, as coisas que eventualmente alguém escutava, sempre algo com uma sensação boa, nunca foi uma coisa aterrorizante. E você nunca pensou em fazer alguma coisa nisso? Em produzir alguma coisa nesse sentido? E sobre a Laura? Não, mas a gente está com assim. Não, mas eu digo assim, que a exposição está maravilhosa. Eu digo uma peça esotérica mesmo, contando esses assuntos, como se a Laura estivesse aqui conosco, vendo esse nosso bate-papo. Não. Eu acho que a minha relação com a Laura é uma relação pragmática, uma relação do dia a dia, do cotidiano. Nunca. A gente chegou a pensar, eu e a Suzana Kruger, e ela acabou fazendo um espetáculo sobre a figura da Laura. Eu lembro disso. Que eu acabei não dirigindo, ela fez com o texto da Ana Maria Nunes, foi muito legal, um espetáculo incrível, que era um espetáculo itinerante também, mas era só ela, ao contrário dessa performance que a gente está fazendo agora, era só ela, e ela recebia as pessoas e ia mostrando os pensamentos, como se ela fosse a Laura. Eu vi essa exposição umas 4 vezes. E é interessantíssimo, né? Eu gosto muito das meninas fazendo. Elas são incríveis. Gosto muito delas fazendo. Você vê tive aqui entrevistando elas, falando delas, o prazer que elas têm de fazer isso. E tem uma pluralidade legal, né, cara? Tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, tem branco, tem preto, tem de tudo. É muito legal, porque como ela queria. Eu quis, exatamente, eu quis escalar um elenco assim, com essa pluralidade, porque eu pensei assim, cara, se a Laura estivesse aqui do meu lado, ela iria falar, Dani, diversifica essa escalação. Porque ela via o ser humano, né? Ela não via o negro, o branco, o amarelo, o homem, a mulher, não via. Ela via o ser humano, né? Muito interessante. A vida dela é muito interessante. Agora vamos falar sobre o encontro sobre o ator não cotidiano. Então, vai fazer parte desse programa da exposição, né? A gente oferecer umas oficinas em espaços pela Zona Norte do Rio de Janeiro. E aí eu vou dar uma oficina em 3 teatros. Sim, é o Armando Gonzaga, o Arthur Azevedo e o Mário Lago. Isso. E o tema vai ser o ator não cotidiano. Por quê? Porque nesse encontro tentar dividir com as pessoas como estabelecer uma lógica que não é a lógica cotidiana. Isso é, estar no palco é entender que não é reproduzir um retrato da vida. O teatro é um olhar distorcido sobre a vida. Não é que nem o cinema e a televisão. O cinema e a televisão, eles têm mais essa expectativa de ser um retrato, né? Você abre a torneira, a água sai de verdade. No teatro não. O teatro, quando ele tenta competir com a vida real, que é onde o cinema e a televisão são muito potentes, o teatro fica bobo, fica menor. Interessante isso. Talvez no começo do século XX, quando teve uma coisa do naturalismo, isso não tinha ainda tanto o cinema, a indústria do cinema, muito menos a televisão,
você fazer uma coisa mais natural no palco, aquilo era uma revolução. Hoje em dia é o contrário. O teatro perde para o cinema, para a televisão, quando ele tenta ser naturalista. Entendi. Então, isso é fácil da gente entender, o que a gente está conversando aqui agora. Como é que o ator transforma isso no autoconhecimento do seu instrumento, da sua voz, do seu corpo, do espaço, nessa lógica não cotidiana, em que ele usa o palco para o palco ser uma metáfora da vida. Só que não adianta só o texto falar disso, não adianta só o texto ter essa conotação. Como é que você, como ator e como atriz, você consegue ter essa possibilidade de compreender todo o teu instrumento para poder ganhar essa coisa que eu estou chamando aqui de não cotidiana, né? Um corpo dilatado, que é inclusive um conceito oriental que Eugênio Barba traz. Então, como que você faz exercícios para que as pessoas tenham acesso a isso? Porque senão uma coisa é a gente conversar isso aqui agora e você com muita naturalidade entender o que eu estou falando. Sim. Outra coisa é como é que você, como ator, traduz isso na prática, né? Quando eu falo assim para você, cara, pega o teu corpo e explode ele no palco e ocupa o palco inteiro com o teu corpo. Como é que eu vou fazer isso? Explodir meu corpo? Como é que faz isso? E aí... Intenso, né? Uma intensidade, né? É isso. O teatro é um recorte... É muito legal essa palavra que você falou, porque o teatro é um recorte de intensidade. O teatro, se ele não é intenso, me parece que ele se torna uma coisa muito chata. Boba. Você falou aí. Boba. Uma novela, por exemplo, você fica lá 180, 200 capítulos, tem várias cenas que são... O teatro não é uma... Vai levando, né? Vai levando. Hoje o capítulo não foi bom, mas amanhã deve melhorar, né? Ou então hoje teve 3 cenas legais, outras cenas são mais tranquilas. O teatro não, é um recorte de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, em que você tem que capturar, magnetizar, sustentar o interesse do público, que hoje em dia está tão pulverizado. Você tem no teu bolso uma coisinha chamada celular, que é uma coisa que te conecta muito facilmente com o mundo inteiro. Como é que você faz um ser humano ficar 1 hora e meia sem isso, se interessando pela ideia de não ficar conectado com essa possibilidade, com o mundo inteiro que está no bolso dele, e se entregar àquela experiência que está tendo no palco? Hoje em dia é uma coisa muito interessante essa pergunta. Como é que a gente faz? Você vê que tem uma coisa que, assim, quando acaba um espetáculo, é muito engraçado fazer isso. Quando eu estou no balcão e vejo assim da plateia, assim, no balcão em cima, quando acaba o espetáculo, como as pessoas estão com abstinência de olhar o WhatsApp e olhar o celular. Começa a olhar, né? Cara, é engraçadíssimo. Acaba o espetáculo, as pessoas aplaudem um pouquinho e você vê todo mundo. É como se fosse uma crise de abstinência mesmo, entendeu? Isso tem um lado que é muito triste, mas também nós que somos artistas, a gente tem que pensar como é que a gente vai se relacionar com isso, que essa é a realidade. O mundo está assim agora. Daqui a pouco teremos uma peça híbrida, onde você vê alguma coisa no celular. E já tem isso, já tem. Assim, a coisa da inteligência artificial está entrando, vai entrar no teatro também. Quer dizer, não tem como. E nós artistas, a gente tem que ao mesmo tempo se abrir e ao mesmo tempo refletir para que a gente não perca a experiência maravilhosa que é aprofundar o pensamento, como é que é a existência humana, porque essa coisa do celular, das redes sociais, é também um trabalho de superficializar a existência. Então você fica conectado no Instagram, você fica lá olhando o Instagram, você sabe um pouquinho de cada coisa e não sabe muito de nada. Muito de nada, Então o teatro é uma experiência que vai contra isso, é uma verticalização de alguma coisa, de algum assunto que te interessou. Então é um workshop. É um workshop de algumas horas em que a gente vai ter essa troca com os alunos, vai falar um pouco sobre isso, vai fazer muitos exercícios práticos. O que eu achei interessante é que é gratuito. É gratuito, faz parte do projeto, né? E agora, se inscrever, como é que é isso? Porque deve ser limitado, né? Cara, eu não sei exatamente como é que está se dando isso, mas eu acho que é pelo projeto. Pelo projeto você entra, você se inscreve lá, deve ter um link e você... Ou então o próprio teatro vai oferecer, cada espaço vai oferecer. Se eu não tenho essa informação exata para te dar, como é que é esse processo de inscrição. Mas eu acho que vai ter... aqui embaixo. Aqui embaixo tem toda a... vai divulgar isso e eu acho que isso vai ser tranquilo. Tá. Agora, seria agora a hora de eu perguntar para você, Daniel, a sua relação com a Casa de Cultura Laura Alvim. Você já falou até de espiritualidade com Dona Laura, né, que está aqui feliz da vida com todo essa nova casa, essas novas, enfim, e com certeza absoluta, com a exposição, né, 35 anos de Laura. Que coisa interessante e profunda, né? Porque você pode ver, eu vi essa exposição muitas vezes,
Você pode ver a exposição de uma forma, ou você pode mergulhar mesmo, né? Por que ela está pensando ali, né? Ali aquela mesa, onde ela está ali com a família jantando, e o pai diz não, a irmã chega e o pai... Aquilo é... A gente percebe tudo ali. Parecia que eu estava vendo a cena. É isso mesmo. E tem uma coisa fascinante que é no lugar que ela morou, né? Então você tem esse circuito que o público faz exatamente nos espaços que a Laura morou. Quer dizer, aquela sala onde tem a cena da mesa de jantar é onde ela realmente jantava. Então isso é incrível, porque você está vendo uma cena sobre ela no lugar que ela realmente, efetivamente, ela frequentou esse lugar. Isso né? É muito legal, é muito maluco isso. Né? É muito maluco porque, assim, a gente percebe no teu olhar, assim, a vontade de fazer. Né? A gente já se encontrou aqui na Casa de Cultura algumas vezes, eu sempre vejo você para lá e para cá, correndo e fazendo, e acho que na última vez que eu vi a peça, você estava junto. Você estava ali auxiliando elas e tudo, e assim... Não cansa, né? O que a gente faz não cansa. A gente faz com o que gosta, não cansa. Não cansa, porque tem uma coisa fascinante também, que é você perceber que uma peça de teatro é um caminho infinito. Infinito do ponto de vista que você sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, toda vez que eu venho assistir uma peça que eu faço, né, que a gente chama de manutenção do espetáculo, Sim. Na verdade não é manter, a palavra manutenção não é manter o que estava, é perceber como... Aprimorar isso? Aprimorar. É como que eu posso... O que tem de detalhe? Um diálogo, alguma... Um gesto, um diálogo, um olhar, mexendo uma palavrinha aqui ali. Então, o tempo inteiro que eu vejo, elas acham graça disso, porque eu venho, aí sempre faço comentário, aquela hora, não sei o quê. Pá. Então, sempre tem alguma coisa. Por quê? Porque a ideia é você não ficar de turista na vida, entendeu? Se eu estou fazendo uma peça, eu vou tentar entregar o melhor possível. Não sempre eu consigo, é óbvio, né? Mas a tentativa que eu acho interessante, a tentativa de... cada momento tentar aprimorar aquilo que a gente está fazendo. Daniel, para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta assim, bem prática. Tem muita gente boa chegando? Tem muita boa gente chegando, porque eu acho que tem uma coisa que é assim... O que está vendo? Pós-pandemia? Talvez tenha... É interessante você estar falando, porque talvez tenha acontecido um represamento aí de 2 anos, né? De uma energia. As pessoas estão vindo aí com uma energia assim, porque ávida por... Já que eu não morri, eu vou fazer o que eu gosto da vida. É isso. Não é isso? Pode ser também, né? Eu acho que mudou, né? Mudou. A gente, não importa a idade que a gente estava, o ser humano, ele viveu a constatação de que a ideia de que a vida é uma coisa fugaz não é uma coisa só quando você envelhece, né? A epidemia, ela trouxe uma dimensão que qualquer um pode ir embora a qualquer momento. Sim. Então, como é que eu me relaciono filosoficamente com a minha vida social, a partir disso, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim, agora bacana rolando, assim, potente, né? Alegre, viva. Eu acho que a cultura também está assim, né? Tá. E a gente está saindo de um governo horroroso e eu acho que isso é uma coisa importante falar. Tem esse aspecto. Tem esse aspecto, porque eu acho que no Brasil tem 2 aspectos. Tem um represamento da doença, né, da Covid, mas também tem um represamento de 4 anos de um governo que tinha pulsão de morte. Um governo que havia um desejo da putreficação, um desejo de que as coisas se paralisassem, que as coisas não avançassem, né? Havia ali uma coisa mórbida, um governo, por isso que eu falo pulsão de morte, tinha uma coisa mórbida nesse governo, além da corrupção, além de tudo, mas tinha uma morbidez horrorosa. Então a gente sai de um governo mórbido e de uma doença também, né? Então eu acho que no Brasil... O dia amanheceu. O dia amanheceu com com um sol bonito. 2 sóis, um sol de um lado e outro sol que é outro governo. Então assim, um sol que é a doença se dissipando e outro sol que é a gente mudando desse governo. O que eu tenho sentido aqui em nossas conversas é que os atores, atrizes, enfim, os envolvidos com o teatro, né, eles estão mais felizes, porque tem aí um norte, tem um dia que amanheceu, tem alguma coisa que está chegando, tem planos. Eu acho que esse próprio... A Funarge está diferente também. Você vê uma coisa assim que está acontecendo agora. Você tem, com pouquíssimo tempo de mudança de governo, você tem uma série de editais que apareceram. Então tem uma coisa concreta também. Tem essa coisa subjetiva que a gente falou. Mas tem uma coisa concreta também que você tem coisas
práticas. Uma coisa é eu falar que o dia amanheceu, né? Isso aí é subjetivo, outra é um coisa sonho. Outra coisa é você ver o edital mesmo já funcionando, né? As então coisas funcionando e as pessoas querendo fazer acontecer, né? Eu acho que isso é muito legal, porque você tem uma sensação de que a coisa chegou quase a ficar sem oxigênio e a gente está reoxigenando Isso. a cultura, né? Então é uma coisa maravilhosa essa experiência que a gente está tendo agora. Com certeza é muita história para contar, né? Daqui a pouco, muita história para contar. Você tem quanto tempo de profissão? Cara, eu comecei com 18, Ih, vai fazer conta 28, agora. 38, 40, 41. Tá bom. Já sabe um pouco, né? 41 anos. Já sabe um pouco, né? E não vai se aposentar porque não trabalha, né? Quem não trabalha não se aposenta. Artista então, não se aposenta. não se aposenta. Artista faz arte. Isso. Daniel, muito legal bater um papo com mais você. Uma vez, muito bom, muito legal. Você leva super bem, cara. Te agradecer. Agora, eu vou falar uma coisa. Agora, quando o pessoal chegar aqui e falar de você, eu já sei exatamente quem você é, o que você faz na vida, o que você pretende, como começou. E agora eu vou, eu já sei, eu conheço meu amigo. É meu amigo. Então, obrigado, Daniel. Valeu a força. Brigadaço. Continue assim, cuidando dos seus alunos, porque a gente precisa de muita... Não só ficção, eu acho, mas a gente precisa de muita história para contar ainda, porque esse país é muito bom, é muito legal, e a gente tem o prazer e a gente tem, assim, a gratidão de estar nessa casa de cultura Laura Alvim, onde uma pessoa esqueceu do dinheiro e fixou o sonho, né? Muito legal. Obrigado, tá? Seria incrível se mais pessoas fizessem isso, né? Meu Deus do céu, seria muito bom. Obrigado, valeu!